paso a palavra ao professor José Martínez Yonadel. Con mucho gusto tengo usted acá con nosotros. Y bueno, con usted. Gracias. Buenas tardes a todos, a la gente de Portugal, de Brasil y de España, si nos están viendo. Tenemos el agrado hoy de contar con una presentación de la profesora Vera Trinidade. Ella es profesora titular del Departamento de Bioquímica del Instituto de Ciencias Básicas de la Salud de la Universidad Grande del Río Grande do Sul de Brasil. Su expertise científica está dedicada hacia estudiar los gangliósidos en situaciones funcionales y patológicas. Pero su principal aporte en esta oportunidad es hacia lo que se ha dedicado a la enseñanza de la bioquímica básica, principalmente enfocando con nuevas técnicas y apoyándolas mucho con la nueva tecnología. Ella es la coordinadora del grupo de creación de objetos educacionales en bioquímica desde el año 2009 y también es editora de la revista de enseñanza de la bioquímica, la cual está abierta a compartir allí toda la experiencia. La revista está apoyada por la Sociedad de Bioquímica Brasilera y está abierta a recibir los artículos de todos los que están presentes y cualquiera persona que desee publicar. La revista recibe artículos en español, inglés y portugués, por supuesto. Sin más, entonces hoy ella nos va a presentar su trabajo sobre los aparatos móviles, los teléfonos, potenciando la enseñanza de la bioquímica por estas tecnologías digitales. Vera, por favor, te doy la palabra. Hola, no me ha permitido el vídeo. Hay un problema acá. Oh. Ok. Ahora sí. Por favor, Vera, tenta agora. Ok. ¿Ahora? Sí, gracias. Bueno, voy a compartir mi material. ¿Es posible observar lo mismo? Sí, está bien. Ok. Num primeiro momento, gostaria de saudar a todos os presentes neste evento, assim como os que mais tarde poderão assisti-lo na forma de gravação. Também aproveito a oportunidade para agradecer à Sociedade Brasileira de Bioquímica e à Sociedade Portuguesa de Bioquímica por este lindo evento que estamos, neste momento, na segunda edição, tá? Na segunda sessão. O que vou apresentar para vocês corresponde aos telemóveis potencializando o ensino mediado nas tecnologias digitais. Como todos sabem, os aparelhos celulares, eles destacam-se entre as tecnologias digitais em todos os níveis educacionais, desde o ensino fundamental, passando pelo médio, chegando na universidade. E com a pandemia, essas orientações de saúde afetaram muito os diferentes níveis de ensino, assim como os setores sociais. Desta forma, se recorreu ao ensino remoto emergencial, utilizando diferentes plataformas para as atividades síncronas e assim discutir os conteúdos aí postados nos ambientes virtuais de aprendizado, como o Moodle acadêmico
e o Moodle Colaboração. O material que está aí postado normalmente vem de livros na forma de e-books, não é? Mas será que os conteúdos teóricos de bioquímica e de biologia molecular, que são usualmente consolidados em laboratório, podem também ser apropriados através do ERI? A mim parece que sim, usando diferentes ferramentas, porque normalmente, uma situação que vivíamos até 2 anos atrás, tínhamos a pipeta e a atividade presencial no laboratório. Agora temos a simulação usando o mouse ou mesmo o celular. E ambos, né, permitem, então, o aprendizado e a construção do conhecimento. E é nesse cenário que o grupo de criação de objetos educacionais em bioquímica se insere. O grupo tinha uma página que tem este formato aqui, desde 2009, mas os seus objetos eram em Flash. Como a Adobe descontinuou esse software, claro que existe uma manhãzinha para a gente poder ainda utilizar, mas estamos transformando esses objetos para poderem ser facilmente acessados em celulares. E com isso também se criou uma nova página, com essas diferentes abas que vocês estão vendo aí, e que para nós interessa neste momento são os recursos educacionais digitais. Entre eles, para a simulação prática, utilizando o desenvolvimento de animações, usando o software Adobe Animate e também a programação com HTML, o principal aqui, no que eu digo no sentido não de principal, mas no primeiro, nós temos uma atividade prática que todo laboratório de bioquímica normalmente na primeira aula utiliza, que seria a dosagem de proteínas. Então, para mostrar quão simples era esse material, eu tenho aqui esta lâmina, que seria a tela de entrada desse material. Depois ele vem com uma pequena introdução, descrevendo proteínas no soro, e depois temos aqui o princípio do método, já que é pelo biureto, né, como acontece, o que é a reação do biureto, como se forma o complexo violáceo, e, digamos, a simulação aqui, de uma forma muito simples, né? Então, clicar na pipeta, e aí se tem a transferência de 100 microlitros de soro para um tubo, e assim estamos iniciando a diluição da amostra com solução salina, e depois o desenvolvimento simultâneo da curva padrão e da amostra conforme essa tabela. Então, esse material todo, ele é animado, tá? Então, o usuário clica na pipeta e vai transferindo lentamente o material para a placa de 96 poços. E assim, primeiro colocou aqui o padrão, depois vai colocando água. Para não ficar muito enfadonho, nós temos aqui pular animação. Na primeira vez, todo mundo faz bem devagarzinho, mas depois já fica um tanto quanto monótono. Depois se coloca a amostra, não é? E o biureto. Depois, colocamos numa estufa para incubação durante 10 minutos, vai para essa estufa, terminado o tempo, ele é retirado, vai então para um leitor de placas e obtém-se os resultados, tá, na tela do equipamento. E o aluno, então, de forma animada, vai clicando nestes diferentes botões aqui e lentamente constrói o gráfico da curva padrão. E com isso ele consegue, então, descobrir
qual é a quantidade de proteína na sua amostra, em termos de quantidade absoluta, não é? Clicando no ponto de interrogação, ele consegue depois visualizar como se pode fazer o cálculo da concentração, tomando em conta a diluição. Também tem um material explicando como se faz pelo método matemático, né? Fator de calibração parcial, curva de proteínas no sentido de continuar a fazer pelo método matemático. Claro que nós sabemos que pelo Excel é muito mais simples, mas numa primeira aula acho importante fazer bem didaticamente e de uma forma bem simples. Bom, aí depois tem um questionário, as coisas mais pertinentes a serem perguntadas para o aluno, princípio, por que é diluído o soro e assim por diante. Este seria o primeiro dos nossos objetos. O segundo, que foi atualizado, seria o princípio do método esse para dosar glicose no soro ou no plasma de um animal alimentado e em jejum. Então, temos aqui o material. Tá? Se clica no iniciar, aí aparece um tutorial com todas as características do objeto, com todos os ícones que serão utilizados no material. E este já tem um pequeno upgrade, onde aparece um menu. Então, tem a introdução, tem o fundamento da técnica, como se obtém a amostra, tem a técnica, não é? E cálculos, um questionário e, obviamente, as referências. Quanto à introdução, tudo que nós já conhecemos em termos do que acontece aos níveis de glicose na corrente circulatória depois de uma alimentação e quais são os processos controlados durante um jejum. Né? Que tipo de hormônio pode atuar, quais são os processos bioquímicos que são imediatamente acionados. Né? Bom, aí como é o fundamento da técnica. Não é? Então, temos a figura que explica que a glicose, não é? Pela glicose oxidase, se transforma em ácido glicônico, e aí a água oxigenada formada, junto com 4-aminofenazona e fenol, na presença de peroxidase, forma o composto colado. Né? Bom, como é que se obtém a amostra? Então, temos aí o rato alimentado, não é? E aqui em jejum. Então, esse animalzinho, ele vai fornecer o sangue, que é coletado em tubo de centrífuga, identificado com a letra A e J, e com todas essas características que nós sabemos em laboratório como se pode atuar. Por que se obtém o sangue depois através de um anticoagulante? Né? Então, tem aqui qual que é utilizado. Ele é centrifugado, separado em tubinhos de Eppendorf, né? E depois, em função da técnica, esse material tem que ser diluído. Então, se tem a animação de como isso é feito. Eu tenho aqui, todo o meu material está em print das telas, porque eu fiquei receosa de mostrar as animações. Então, aqui temos a diluição, né? Tinha 100 microlitros, se colocou 900 de água destilada, se tem qual a diluição que é obtida, se agita, se retira as alíquotas, e aí se desenvolve o sistema de curva padrão junto com as amostras simultaneamente. Então, está aqui, novamente, o padrão pipetado para a placa de 96 poços, vai o padrão, depois vai a água, aí temos a amostra, o jejum, depois vai a amostra o alimentado, se colocou a água, e aí vai o reativo de cor. Né? A composição do mesmo, a placa sendo agitada,
vai para o sistema de incubação, que seria aqui uma estufinha, por 10 minutos, é retirado, e aí ele vai para um leitor de placas. Se obtém o resultado das leituras, e agora, então, se vai para os cálculos. Novamente, se mostra como se faz para o aluno, não é? Ele constrói o gráfico. Novamente, sempre clicando aqui nesses botõezinhos e vai lentamente construindo o gráfico da curva padrão para obter os resultados em relação ao jejum e ao alimentado. Pode fazer o cálculo pelo método matemático, calculando o fator de calibração parcial e depois o médio, e fazendo o cálculo com as diluições para obter a concentração. Um pequeno questionário, novamente, e passamos para o seguinte material. O seguinte material é succinato desidrogenase. Então, a abertura, um tutorial, também com um menu, uma pequena introdução explicando a importância da succinato desidrogenase como uma das enzimas do ciclo de Krebs, a forma como é dosado usando esse corante de CYP oxidado, que passa a ser reduzido, e, então, ao ter a presença de succinato, que será transformado em fumarato, consequentemente, o FAD sendo reduzido e, novamente, o FAD sendo oxidado quando o de CYP se reduz e se transforma num composto incolor. Então, à medida em que a reação está acontecendo, o tubinho onde a reação está acontecendo vai transformando lentamente a cor azul e se esvaindo, ficando incolor. Se faz a pipetagem, o tampão, em todos os tubos, o corante, em todos os tubos, o cofator da reação, a água para completar o volume reacional, o substrato, succinato, no segundo tubo, não no primeiro. No terceiro tubo, succinato numa concentração maior. E no quarto, alfa-cetoglutarato, o precursor. Né? Aí a enzima sendo adicionada em todos os tubos. Esta é a fotografia de como os tubos estão antes de serem incubados. Tempo zero. Se faz a leitura, mas para fazer a leitura, na leitura de placas, se transfere 250 microlitros para cada uma desses pocinhos ali mostrados. Esta é a foto com os pocinhos. Vai ser lido e obtemos o resultado do experimento no tempo zero. Posteriormente, esse material, depois de agitado, vai para o banho-maria. Isso tudo é animado. Né? Passa-se 20 minutos, se retira do banho-maria e vejam como já tem uma modificação nos tubos 1 e 2, que tem substrato exógeno, o succinato. E no tubo 4, que tem o precursor, não tem esta modificação de cor. Resultado mostrado como foi feito em laboratório, e aí se transfere esse material para a placa, e novamente vemos aí a plaquinha, agora com as duas linhas, e se faz a leitura. Observem, aos 20 minutos, houve aqui no tubo 1 quase nada de diferença, no tubo 2 bastante queda, no tubo 3 também, e no tubo 4 não. Que interpretação podemos dar quando fizemos a diferença entre essas duas absorvâncias? Vemos que o substrato endógeno não foi o suficiente, que o substrato exógeno nas duas concentrações, já o segundo, já estava no primeiro, já estava no seu platô, e o precursor
em função do material enzimático, não teve material suficiente para as reações ocorrerem. Então, podemos fazer a interpretação, mostrando aqui que o succinato, ao se transformar em fumarato, FAD fica FADH2, que é reoxidado quando o DICIP se reduz. Muito bem. Aí temos também um questionário, né? E o aluno, se ele responde como se obtém o material mitocondrial a partir do homogeneizado de fígado de rato, por meio da precipitação da organela utilizando tricloroacético, aí ele vai logo ver que isso não é correto. Tem depois a resposta adequada em função da centrifugação diferencial, que também é explicado para o aluno. Muito bem. Vamos, então, para o objeto educacional, o recurso educacional digital, que seria correspondente à dosagem de ureia. Então, uma avaliação virtual de ureia no sangue de ratos alimentados com dieta normo e hipoproteica. Então, tem uma explicação do ciclo da ureia, patologias relacionadas, uma insuficiência hepática, insuficiência renal, onde ocorre o ciclo da ureia, principalmente nos hepatócitos. Aqui, esta animação é bem interessante, com todo o sistema em que se tem a formação da ureia, como uma dieta hipoproteica pode influenciar o ciclo da ureia, o tratamento dos animais que receberam, então, durante um certo período, uma dieta normoproteica, como se obtém, e hipoproteica também, como se obtém o soro. Muito bem. Aqui, o princípio do método da urease, né? Os alunos podem discutir isso de forma bem adequada. E aí temos a simulação, onde nestes tubos aqui temos a água, o padrão, o reagente, a urease, não é? E aqui temos o hipoclorito. Então, primeiro a pipetada a água, depois o padrão, e desta forma que é pipetado. Tem uma tabelinha que demonstra para o aluno em que pocinhos ele tem que pipetar todo esse material referente à simulação. Pipetado todo esse material, ele vai para uma estufa, depois vai ser colocado o reativo de hipoclorito alcalino, que seria o reativo oxidante. Tudo isso é animado. Vai para a estufa, depois a leitura, na leitura de placas, se obtém os valores, o gráfico da curva padrão, mostrando para o aluno exatamente a importância de termos o funcionamento da lei de Lambert-Peer e que as amostras devem ter uma leitura que insira dentro desta reta correspondente à curva padrão. O aluno recebe também questões em que ele vai marcar aqui qual a origem dos átomos de nitrogênio da molécula de ureia. Carbamilfosfato. Ai, 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 errado. Tá? Então, aminoácidos. Muito bem, correto. Bom, deixando o material que simula atividades em laboratório, nós temos também conteúdos teóricos. Entre eles, o ciclo das pentoses fosfato. Nós chamamos desta maneira porque nesta via das pentoses fosfato ou via do 6-fosfogliconato, se tem o retorno para a glicose 6-fosfato dentro do metabolismo, né? Então, uma vez iniciado o objeto, se observa que ele é dividido em introdução, nas fases, a fase oxidativa, não oxidativa, a sua regulação. Clicando na introdução, este material é subdividido, mostrando o conceito
do ciclo das pentoses, né? É uma rota alternativa para a oxidação da glicose 6-fosfato sem gerar ATP. Ou seja, aqui ele está tendo um material de uma forma lúdica daquilo que temos nos nossos livros-textos. A contextualização, mostrando que as células de tecidos animais degradam a glicose 6-fosfato na via glicolítica até piruvato. Então, tem a sequência aí. Mas, também, a glicose 6-fosfato pode ter outros destinos, quais sejam, né? Aparece aí o ciclo das pentoses. Bom, a localização. Temos diferentes células no nosso organismo que têm uma atividade bastante importante desta via metabólica. Eu seleciono aqui o eritrócito para manutenção do ambiente redutor, através do NADPH, que é um dos produtos da via das pentoses. Então, tem um teste. Se ele clica aí, qual a função da via das pentoses fosfato? Se ele clica na primeira, ele vai ver que não está correto. Mas, se ele clicar na segunda alternativa, produção de NADPH para biossíntese redutoras, ele vai receber uma resposta correta. Também temos um comentário em relação à regulação, em que a enzima marca passo desta rota é a glicose 6-fosfato desidrogenase e que tem a sua atividade reduzida quando os níveis de NADPH estão elevados em relação ao de NADP. Nós temos intenção, no futuro, de fazer uma correlação mais forte desta via em função da biossíntese de ácidos graxos, do sistema glutationa oxidada, glutationa reduzida e também em várias patologias, entre as quais a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase e outras. Também temos aqui um pequeno objeto educacional que fala sobre vitaminas e coenzimas. Mas ele está mais especificamente voltado para as vitaminas do complexo B. Tá? Então, sobre a vitamina B2, riboflavina, faz um comentário, tem a sua estrutura. Tá? E aqui, o mecanismo de funcionamento através das reações de oxirredução e um exemplo de reação. Fontes e deficiência, e um questionário, então, onde o aluno marca e depois recebe, por conferir, aqui embaixo, quais são as respostas corretas. Se ele não marcou as respostas corretas, como estão aqui indicadas em verde, ele pode limpar e vamos ver se ele consegue de novo. E, por fim, temos o aplicativo para Android, que serve para o usuário estudar glicólise, gliconeogênese hepática e as suas regulações. Então, ele está focado nas regulações. Nós sabemos, como bioquímicos, que a glicólise e a gliconeogênese são rotas opostas, mas não idênticas, tendo como etapas de controle a transformação de glicose em glicose 6-fosfato pela hexocinase e o seu retorno à glicose pela glicose 6-fosfato fosfatase. Aqui, intermediariamente, a ação da fosfofrutoquinase 1 e da fosfatase da frutose 1,6. Baixo, o terceiro nível, de fosfenol piruvato para piruvato e o retorno passando um pouco pela mitocôndria, né, para tentar reverter a ação na via glicolítica da piruvato-cinase. Temos, no sentido contrário, a ação da piruvato-carboxilase da PEP-carboxilase. Então, essas etapas de controle é que nós vamos focar no bioquímico, através de textos explicativos,
de imagens e de desafios cognitivos. O conteúdo científico foi, então, desenvolvido pelo GECOEB e a parte técnica pelo setor da nossa universidade que ajuda na produção de multimídias para a educação, o Núcleo de Apoio Pedagógico do Ensino à Distância. E esse pessoal, em conjunto, aí, usando o Adobe Illustrator e o software Unity, construíram esse material. Então, o Bioquímica, explicando um pouquinho melhor como ele funciona, ele tem esta tela inicial com o seu logo, com o título, com um subtítulo e estes botões abaixo. O material todo é dividido em módulos, em tópicos, e este botão aqui lateral como sendo indicativo de exercícios do conteúdo. A rolagem da tela é por toque vertical. Vertical, vertical, vertical. Então, esse botãozinho aqui embaixo, ele é indicativo para voltar para a tela inicial ou para o sumário. Então, aí na tela inicial, clicamos em Imagens, e aí observamos que todas as imagens presentes neste app estão organizadas pelos respectivos módulos. Tem possibilidade de zoom e a rolagem desse material também é vertical. E aqui no canto direito temos um botão indicativo com 3 alternativas de navegação e uma de saída. Clicando no mesmo, observamos aqui esses botões de sumário, imagem e os créditos. E o de sair do app. Se clicarmos no sumário e entrarmos no módulo 2 e no tópico 2.1, o módulo 2 é a glicólise no fígado e o 2.1 características gerais desse processo. Clicando nas características gerais, temos todo um texto explicativo a respeito e botões indicativos com algarismos que mostram outra tela com a reação química. Indicam para passar para outra tela. Aqui, clicando no 1, então temos a primeira reação da via glicolítica, onde glicose é transformada em glicose 6-fosfato pela hexocinase 4, sendo no fígado, com glicoquinase. E esse botão indicativo com um X é a saída desta tela. Temos, então, o retorno a essa tela prévia, rolagem por toque lateral, e, clicando no 6, temos aqui, através desta figura, que no celular pode ter um zoom. Nós temos aqui esta figura que corresponde, então, à participação da via glicolítica até piruvato, pode acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, ou então, conforme a situação fisiológica, a acetilcoenzima A, ácidos graxos, colesterol e assim por diante. Clicando, vamos para o tópico 2.2, que são as reações da glicólise. Clicando aqui na animação, temos todas elas. E esse botão aqui embaixo, de 1 a 6, clicando nele, lentamente teremos a via glicolítica na sua fase de preparo, na fase preparatória. Clicando neste botão de saída, podemos ir para o tópico que tem a sequência na fase de pagamento, ou então ir para o sumário e entrar no módulo 3, que seria o referente à gliconeogênese. Temos o tópico 2.1, com as características gerais, com todo um texto explicativo e os botões também indicativos das reações. Clicando neste inferior, temos a figura
que mostra os precursores da gliconeogênese, chegando, então, pela via inversa aqui, pela via da gliconeogênese, chegando a glicose 6-fosfato, glicose 6-fosfatase, a glicose, passando para a corrente circulatória, chegando aos seus destinos. Saindo desta tela, podemos ir para o módulo 4, que aí sim, entramos, então, no grande objetivo deste APP, que seriam olhar o controle das etapas marca-passo da glicólise e da gliconeogênese. Primeira delas, etapa de regulação da glicose para a glicose 6-fosfato e vice-versa. Clicando neste material, tem-se a reação novamente, que eu acabei de comentar, né? Saindo da tela, indo para o tópico 4.1, temos este item que mostra a regulação da hexocinase 4 por sequestro ao núcleo e sua influência na glicólise. Então, temos a rolagem lateral, entramos aqui neste item e aparece essa figura. Aqui não está tão claro, mas no celular se pode fazer um zoom. Então, temos que quando os níveis de glicose estão elevados, o que vai acontecer? Temos vários processos que ocorrem na célula, mas antes disso, esse material tem que ir para o citosol através do GLUT2 na célula hepática, e ao chegar no citosol, esta molécula ela é fosforilada pela hexocinase. Ora, para isso acontecer de uma forma regulada e importante, esses altos níveis de glicose aqui serão um sinal para que a proteína reguladora que estava mantendo a hexocinase no núcleo a libere. E com isto a via glicolítica se processa. Primeiro, glicose chega a glicose 6-fosfato e tem os diferentes caminhos que esse intermediário pode ter na célula hepática. Glicogênese, via das pentoses, que recém falamos, e a própria via glicolítica, chegando a piruvato e, conforme a situação, também indo para o ciclo de Krebs e síntese de ácidos graxos. Né? Saindo dessa tela, vamos para o tópico 4.2, por rolagem, né? Chegamos aí no 4.2, que é a regulação da hexocinase 4 e a sua influência, quando sequestrada, na gliconeogênese. Então, a figura aqui, níveis baixos de glicose, nós temos que trazer a glicose que estava armazenada na forma de glicogênio, vá que isto não é o suficiente, e também se tem o processo de síntese de glicose, passando intermediariamente por glicose 6-fosfato, pelo processo que todos conhecemos de gliconeogênese. Quando os precursores vão fazendo esta rota e acumula frutose, este é o indicador para que a proteína reguladora que mantém a hexocinase no núcleo continue fazendo isso e não a devolva para o citosol, a mantenha aí no núcleo. Com isto, a formação de glicose 6-fosfato, o que vai acontecer? Passa pela glicose 6-fosfato-fosfatase e chega a glicose. Como não temos a hexocinase, essa glicose não retorna à glicose 6-fosfato. Os níveis dessa molécula enzimática estão pequenos no citosol, porque eles estão na forma de controle sequestrados no núcleo. Com isso, a glicose que pela gliconeogênese é formada pode sair e manter os níveis glicêmicos para que não cheguem a zero.
junto com a degradação do glicogênio. Saindo dessa tela, vamos para o módulo 5, e aí observamos a regulação da etapa frutose 6-fosfato, frutose 1,6-bisfosfato. Clicando aí, temos a reação. Saindo dessa tela, vamos para o tópico 5.1. Esse tópico 5.1 é o que todos conhecemos em função da carga energética. E este gráfico demonstra muito bem esta curva de substrato pela atividade da fosfofrutoquinase 1, que em altas concentrações de AMP, não é? Ela é ativada, enquanto que em altas concentrações de ATP, diferença dessa carga energética, a atividade é menor. Saindo, por outro lado, temos então essa curva de substrato para a atividade da fosfatase da frutose 1,6-bisfosfato 1, onde os níveis de AMP fazem com que esta enzima tenha uma atividade menor do que a normal. Tópico 5.2. Aí é que é um tópico bastante interessante e que muitas vezes causa estranheza. Né? É a regulação da fosfofrutoquinase 1 e da fosfatase 1,6-bifosfato pela frutose 2,6-bifosfato. Clicando aí. Aqui está pequeno, mas no celular podemos fazer um zoom. Se observa que numa curva de substrato, frutose 6-fosfato, a atividade da fosfofrutoquinase na presença de frutose 2,6, e por que que esse intermediário metabólico é formado? Temos o controle através de insulina e glucagon que permitem a ativação da enzima bifuncional fosfofrutoquinase 2 e a fosfatase 2,6, que aqui eu não tenho mostrado, mas no app existe. Por outro lado, quando temos a presença de frutose 2,6-bifosfato, a enzima fosfatase do retorno da gliconeogênese, ela está inibida. Com isso, o que nós podemos dizer? Na presença de frutose 2,6-bifosfato, com níveis elevados de ATP, a via glicolítica ocorre porque os carbonos provenientes do carboidrato vão ser utilizados para a síntese de ácidos graxos. E, portanto, temos aqui a gliconeogênese com uma menor velocidade. Profesora Pera, necesitamos algunos minutos para la discusión. Ok. Já estou terminando. Ah, bravo. Então, temos agora aqui o item M5, podemos ir para o exercício, e aí mostrando que o indivíduo, ao clicar nesta pergunta, vai ter uma resposta incorreta, nesta outra vai ter a resposta correta, e com isso o indivíduo pode passar para o módulo 6, né, que seria o último controle, a última etapa, né? Depois pode passar para o módulo 7, módulo 8, módulo 9 e sair do app. Clicando aqui, sai total. Então, quanto ao Bioquímica, esse material foi disponibilizado no Android em janeiro de 2019. Pelos estudos que temos, já tem mais ou menos uns 30 mil downloads. A avaliação foi sempre muito positiva e é uma ferramenta alternativa para o ensino de bioquímica, especialmente para alunos de língua portuguesa. Aqui temos uma visualização do site antigo, que foi muito acessado, do novo está sendo lentamente apreciado, e o que eu tenho a comentar, para finalizar, é que os formatos dos recursos digitais de simulação, para nós, são muito simples. Sem o detalhamento do material produzido pelo Gabriel e pelo Eduardo, e sem o refinamento de design. Mas os formatos
os conteúdos teóricos, eles são intuitivos, de fácil apropriação do conhecimento, e com isso eu posso dizer que a simulação prática, usando diferentes conjuntos interativos, aumentam a curiosidade científica, estimulam a presença no laboratório e é uma alternativa para o aprendizado de bioquímica. Mas o que a gente pretende no futuro é aperfeiçoar essas ferramentas de navegação, aumentar a criação de objetos educacionais para dispositivos móveis, tendo sempre uma avaliação contínua. Agradecemos aos estudantes, agradecemos ao grupo inicial do GECOEB, aos estudantes que nos auxiliaram em toda essa caminhada e, principalmente, à Sociedade Brasileira de Bioquímica e a Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular e a Sociedade Portuguesa de Bioquímica por esta